e todo o desenvolvimento, porque ele utiliza a linguagem natural, né? E o povo achava que ele estaria muito longe exatamente pela forma como é feito o jogo. Tem até alguns casos interessantes durante o desenvolvimento. A IBM tentou durante um tempo ali até usar o Urban Dictionary, né, que eu não sei como é que seria em português, que seria um dicionário informal, e a gente acaba explicitando a importância dos dados no treinamento, porque o Watson começou até a utilizar palavrões durante o desenvolvimento, né? Então a gente acaba vendo essa influência dos dados e o quanto ele conseguiu evoluir para uma coisa que era de assim, uma linguagem natural, algo que achava que não era tão próximo do desenvolvimento atual da época, né? O próprio Dota, por exemplo, ele, igual o Marco falou, ele explicita essa complexidade. Quando você tem o xadrez ou o Go, você tem ali, são jogadas de turno, muito bem, assim, são turnos explícitos, você tem noção do tabuleiro inteiro, né? Você consegue ter todo o ambiente, o environment bem definido para você tomar uma decisão. No Dota ou no StarCraft e por aí vai, é algo totalmente diferente, porque você não tem turnos bem definidos. Cada instante são milhares ou milhões de possibilidades de ações. E além disso, você não tem noção do tabuleiro inteiro, né? Você tem noção de até onde seu personagem pode ver e a outra equipe está fora desse alcance tomando outras decisões, o que aumenta exponencialmente essa complexidade. Eu acho que você está falando que eles chamam aí de jogo de informação perfeita e um jogo de informação imperfeita, né? Isso. Que é esse caso que você está falando aí, né? Teve um que, acho que em 2017 também ganhou um jogo de poker, que é outro que cai nesse caso aí de informação imperfeita, né? Então, tá avançando muito rápido, assim. No caso ali do Dota, né? Do OpenAI, né? Ele começou inicialmente ganhando ali de jogadores casuais e foi, tipo assim, foi escalando até que ele estava ganhando tipo, mais de 90% ou 99% das partidas, mas ele ainda não tinha conseguido ganhar, inclusive, de um time brasileiro, que é a PEN, né? Que é campeã e tal em Dota. E ele ainda não conseguiu exatamente por causa de algumas sincronias e outras coisas que o time tinha por estratégia e pensamento a longo prazo, que ainda não tinha, assim, no estado atual, né, em 2018, se não me engano, quando foi feito essa competição, ele ainda não conseguia tratar, né, mas mostrava que estava a cada momento assim, mais próximo de tirar esse gap. Mas a pergunta, né? A Machine Learning, no caso, ele trabalhava controlando todos os jogadores da equipe inimiga? Ou era só um e os outros eram humanos? Não, era isso. Se não me engano, o Dota ele é 5 contra 5, né? Aí tinha o time da PEN e o outro time era todo controlado pela... Controlado. É. Entendi. Realmente é algo, assim, quando a gente olha, muito incrível a evolução, né, que teve ao longo do tempo, porque, querendo ou não, é uma ciência muito recente, né, se você compara até com outras áreas, até da própria computação em si, então é uma ciência que está dando passos largos, não é mesmo? Sim, e agora a última novidade é o GPT-3, né, que é um algoritmo que ele, na verdade, é baseado numa ideia de linguagem, né, como a que a gente está conversando, e se a gente joga uma frase, a gente está completando, de certa forma, né, a frase do outro, né, no entre chaves. E nisso fazendo um todo, né? Esse algoritmo ele procura fazer algo bem parecido, só que ele recebeu um banco de dados enorme para poder fazer isso, né? E parece que... A sigla GPT significa o quê, Marco? GPT-3, eu esqueci, pra falar a verdade. Francisco, você me dá um help aí, ou professor Adriano? Nossa, eu não vou lembrar o que é, não. Eu acho que... eu dei uma googleada. Significa Generative Pre-trained Transformer. É um transformador generativo pré-treinado, alguma coisa assim. Versão 3. Pré-treinado. Né? A ideia é que você faz um pré-treino e depois você faz um tuning, né? Um ajuste fino nele. Só que, pelo visto, essa versão 3, ela não passa pelo ajuste fino. O que seria o ajuste fino? Você ensina como se fosse um monte de barsas, um monte de dicionários, um monte de textos genéricos para ele, e depois quando você quer resolver um problema específico, né, como de tradução, aí você faz um ajuste fino para ele poder fazer a tradução. Aí parece que esse GPT-3, eles não fizeram isso, sabe, Chagas? Ele foi direto pro teste na prática. E com esse teste na prática, eles conseguiram vários resultados. Ele conseguiu... eles falam em 3 abordagens, que é uma que
você não apresenta nenhuma sentença, né, complementar. No outro você apresenta uma única sentença complementar e em outra várias sentenças complementares, como se fosse assim, eu quero traduzir de português para inglês. Aí eu quero traduzir de português para inglês e um exemplo é dia, day. Aí você vai e pergunta uma outra coisa, ele vai e responde a tradução, né? E por aí vai, né? E tem alguém que pode comentar aí alguns resultados interessantes que viu? Talvez Karen, Gabriel? Eu experimentei um interessante, depois eu posso até mandar o link. Eles pegaram um algoritmo e fizeram uma interfacezinha para ele inventar uma história. Então, você coloca um nome e fala algumas coisas a respeito de um personagem e ele vai sugerindo continuações, assim. Aí ele faz umas perguntas, você responde e ele vai continuando, como se fosse um mestre de uma mesa de RPG, sabe? Esse eu achei bem interessante. Mas, assim, tem várias aplicações. O Pio mandou também um vídeo mostrando que eles conseguiram fazer até completar imagens. Você pega uma imagem pela metade, por exemplo, o topo da cara de um gatinho. Aí ele vai lá e completa a imagem com o restante. Bem curioso. E ele consegue completar várias vezes. Então, tem uma vez que ele colocou o gato em cima da água e aparece um reflexo, inclusive, dele. Assim, bem interessante. E essa questão do pré-treinamento, como que isso funciona na prática? Porque então ele vai ter um insumo genérico de dados anteriormente para ele conseguir fazer isso, já que ele não vai estar tão guiado nesse sentido? No caso do GPT, eu acho que o grande, pelo que eu li, né, porque é coisa muito recente, né? Parece que até para testar você tem que entrar numa fila lá para ter acesso ao né? Mas pelo que eu vi, o grande pulo aí foi o tamanho da base de dados para treinamento. Diz que o algoritmo em si não mudou muito do 2x3, não, né? Aí está um lado bom e um lado ruim, né? Quer dizer, o desempenho melhorou tanto com basicamente o mesmo algoritmo, né? Ou seja, parece que aumentou muito foi a base de dados mesmo, né? Então, o bom ou ruim, depende de como é que você olha isso, é que se melhorou tanto só mexendo na base de dados, imagina se usar algoritmos mais melhores, né? Porque parece que o algoritmo que estão usando é de 2018, né? Que é quase uma eternidade aí dado a velocidade que essas coisas evoluem, né? Então, parece que foi a grande diferença do 2x3 foi o aumento da base de dados aí, né? Colocar praticamente a internet inteira aí dentro. E pior que a maior restrição para isso tudo, né, é exatamente o preço, né? Se não me engano, eles gastaram 5 milhões para rodar o GPT-3, não foi esse o preço? Acho que foi, eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas aí o que acontece é que, assim, eles estavam pretendendo aumentar mais ainda a base de dados, né, e fazer outras coisas, e eles acreditam que isso cada vez vai ficar mais facilitado com o desempenho de novos computadores, né, com a melhora do hardware em si, né. Então, eles acreditam que, por exemplo, em 2030, mais ou menos, a gente vai ter como simular várias e várias vezes o que a gente está simulando hoje em dia, só que no mesmo preço que a gente está simulando hoje, essa base. Então, acho que a maior restrição é o mesmo custo. Essa questão dos dados utilizados, né, ela acaba chamando um pouco de atenção, porque a gente já teve casos, né, onde a base de dados causou problemas, né, a Microsoft, inclusive, já soltou na internet aplicações para aprender, o Fortran resolveu bombardear e fez a primeira inteligência artificial racista, né? Eles tiveram que tirar ela do ar em menos de 24 horas. Nossa, que surpresa o Fortran tá ligado com racismo. Quem diria? Pois é, né? Mas isso é interessante de você ver que toda a informação que você passa, né, quando você vai consumir inteligência artificial, ela é um recorte, né? Você está recortando uma quantidade de dados do mundo real, você não pode dar toda a informação para essa aplicação, então você faz um recorte, e a ideia é que você tenha o maior recorte possível que seja próximo do retrato original, né? Ele tem que representar muito bem o seu meio para fazer isso. Então vai dar sempre naquele trade-off, naquele custo-benefício. Quanto mais informação, melhor, mas eu tenho que tratar essas informações para elas estarem representando o meu mundo, né? O meu ambiente. E quando você trata de linguagem natural, que tem algumas nuances, como, por exemplo, a ironia, que é uma coisa que é
tão difícil, né, que, por exemplo, quando você vai usar alguma rede social como o Twitter, às vezes nem as pessoas conseguem entender a ironia, você quer que a inteligência artificial entenda isso, né? E uma coisa até um pouco engraçada é que o povo está usando a GPT-3, né, para publicar coisas no Twitter como se fosse uma pessoa para teste, né? E nisso ela está poluindo os dados que vão ser usados para treinamentos futuros, né? Então, assim, a gente está publicando coisas com a GPT-3 que vão ser usadas como se fossem reais no futuro. Eu acho que tem um problema sério nisso aí, que é um certo feedback, né? Tipo assim, ela gerou coisa que no final das contas vai voltar ou nela mesma ou em outro, né? Então, assim, esse feedback pode tornar o sistema instável, vamos falar assim, né? Não sei. Pois é. Né? É uma forma de feedback, né? A pergunta do Chaves talvez não ficou bem respondida, Chaves, mas é o seguinte, é como se a rede, ela fosse lendo um texto, né? Ela fosse lendo um livro, e aí, tipo, a entrada do livro é a primeira página e a saída é a segunda página, aí depois a entrada do livro é a primeira, segunda página e a saída é a terceira página. Só que ele vai fazendo isso de palavra por palavra, de parágrafo por parágrafo, entendeu? Então, é bem genérico mesmo. Aqui eu busquei na internet uma comparação para a gente, tipo, ter aqui um feedback. Um cérebro nosso, né, ele tem mais ou menos 86 bilhões de neurônios e cada um faz em torno de 400, 4.000 sinapses, dependendo da região. Então, a gente tem mais ou menos 100 trilhões de sinapses, né? Eu acho que mulheres têm mais sinapses do que homens, mas é sinapse que eu acho que gera a inteligência, na minha opinião, e a gente pode chegar a ter, dependendo da estimativa, aí, até mais ou menos 100 mil trilhões de sinapses. O GPT-3, a comparação seria em parâmetros. Ele tem 175 bilhões de parâmetros, né? E ele estava sendo computado a 3.14 na 23 flops. E custou esses 5 milhões, né, que eu comentei. Se fosse para a gente simular hoje o cérebro humano, apenas considerando 300 trilhões de parâmetros, a gente ia gastar 2,3 bilhões de dólares para poder simular, né? E aí o custo que é estimado em 2024 seria de 325 milhões, em 2028 de 40 milhões e 2032 de 5 milhões. Ou seja, é aquilo que eu comentei, né? É só uma questão mesmo de tempo para a gente cada vez mais ir aumentando o que seria a versão aí do GPT-4, para ela, usando um algoritmo antigo, né, baseado no que é uma rede neural, conseguir chegar na quantidade de parâmetros, vamos dizer assim, análoga à quantidade de sinapses mínima que a gente tem, né? Sim. Vocês já começaram a falar aí, né, de prospecções para o futuro, perspectivas. Para onde que vocês acreditam, né, aqui agora trabalhando com especulação, que a tecnologia está caminhando, tanto em termos de aplicação, quanto em termos do funcionamento dela em si? Eu queria voltar num ponto para complementar o que o Marco tinha falado também, que essas redes utilizam Transformer, que não é uma coisa nova relativamente, foi proposto, se não me engano, em 2017. E é muito interessante porque o que essas redes aprendem, na verdade, são os contextos das palavras, né? Eles são muito conhecidos por aprender o contexto que está em volta da palavra. Por exemplo, se a gente tem uma frase, e duas frases, por exemplo, usando manga, pode ser manga de uma blusa ou manga da fruta, essas redes conseguem entender, a partir do contexto, qual manga a gente está se referindo em uma frase, por exemplo. Agora, continuando a pergunta de verdade, que o futuro é essas redes estar cada vez mais presente com a gente. E isso tem influenciado bastante, por exemplo, o próprio Google Tradutor, a gente consegue ver a evolução gigantesca que ele teve nos últimos anos. Antigamente, a gente tentava traduzir um texto, vinha totalmente diferente do que a gente realmente queria. Hoje em dia, a gente já consegue quase uma tradução humana, ainda não é perfeita, mas é muito melhor. Um dos primeiros subprodutos seria exatamente melhorar completamente ou modificar a nossa comunicação, né? Você ia ter que aprender quase que uma língua só e ia entender todas as outras, né? Eu sou meio receoso, no sentido seguinte, isso tem muitos acadêmicos que consideram a inteligência artificial como um risco existencial, né? Então, não sei se você sabe, mas lá na Universidade de Oxford, por exemplo, eles têm um Instituto para o Futuro da Humanidade. Na Universidade de Cambridge tem lá um centro de estudos de riscos existenciais, né? O que é um risco existencial? Um risco que seria capaz de, exterminar a espécie humana, por exemplo. Então, eu sei que um desses riscos é a questão de antibiótico, por exemplo, né?
tipo assim, os antibióticos estão deixando de funcionar, porque tudo, né, a gente usa